Pastor, a gente sabe que uma decisão dessa proporção não é fácil. Sim. Eu gostaria de perguntar para o senhor, qual foi os maiores desafios, os problemas que o senhor enfrentou na mudança para essa nova sede? Qual foi os maiores desafios que o senhor encontrou no meio desse caminho? Os desafios foram diversos, né? Falar de desafio para os irmãos, mas eu sempre falo com a liderança, isso também no meio corporativo, no meu trabalho, eu tenho os desafios como oportunidade de melhoria. Então, como eu disse, nós tínhamos uma dificuldade lá, o espaço não comportava mais as pessoas. Então, eu vi uma oportunidade e tendo aí a direção de Deus, nós viemos. Um dos desafios é que aqui nós estamos numa avenida e quando viemos para cá, o povo que nós tínhamos lá não era suficiente para encher esse templo, então já era um desafio na relação de pessoas, desafio financeiro, porque nós pegamos tudo que nós tínhamos que entrava na igreja e o valor que entrava na igreja era metade do aluguel que nós tínhamos que pagar. Então a receita que tínhamos lá pagava só a metade. Então nós viemos aqui pela fé e enfrentamos esse desafio. E no primeiro mês Deus honrou, no segundo Deus honrou. E a estrutura, a operação de obreiros. E os desafios foram diversos. Mas um deles aí, questão financeira, questão de mudar a mentalidade dos irmãos, falar, ó, Deus é conosco, vamos lá. Algumas pessoas entenderam, outras não. Mas eu vi tudo isso como oportunidade de melhoria. E o Senhor nos abençoou muitíssimo. Porque, pastor, passando-se 6 anos, sim, que o senhor já está nesse espaço, e também eu me recordo que quando o senhor alugou esse espaço, não foi só vir e mudar, não é simples assim. Envolveu também a sua casa, a escritura que o senhor envolveu nessa negociação, porque é um ato de fé. Sim, sim. Né? Hoje, o senhor entende, nesses 6 anos, que o senhor tomou a atitude certa, foi correta a atitude que o senhor tomou vindo para esse lugar? Poxa, sem dúvida, pastor. Quando o pastor me informou agora e me fez lembrar que a negociação nós tínhamos que ter algo para mostrar para o empresário que nós teríamos condição de pagar o aluguel. Então eu tive que, na negociação, colocar minha casa como garantia. Então foi um ato de fé, mas eu tinha certeza que Deus era conosco, E passado esse tempo a gente tem visto desenvolvimento, tem visto crescimento, né? Nós éramos centenas, 2 centenas de pessoas e hoje nós estamos caminhando na região para nos tornar milhar. E vamos nos tornar, porque nós recebemos aquela palavra profética, que essa casa seria grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Hoje, a igreja, como ela tem se desenvolvido? Como tem sido o crescimento da igreja? Já que é um espaço, apesar de ser 6 anos, é um espaço curto, né? Mas que a igreja já está repleta de membros. Como que você explica isso? Como que o senhor pode explicar para a igreja isso? Como que o senhor entende esse crescimento tão rápido dessa nova sede? Pastor, muitas pessoas perguntam isso para mim, né? Esses dias eu tive uma reunião com o pastor, uma conversa informal com um pastor amigo, e ele me perguntou qual é a metodologia, quais são os métodos que o pastor utiliza. E eu parei um pouquinho para pensar no que ele estava querendo me dizer, e é a mão de Deus, né? A gente trabalha de forma simples, eu entendo o que a Bíblia diz quando a Bíblia diz que o Senhor acrescentava o número de salvos. Então nós temos baseado em 2 coisas simples, né? Oração, palavra de Deus. E é claro, unindo isso aos departamentos da igreja, evangelismo, missões, trabalho com crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres e tantos outros departamentos como esse de mídia, né? Desenvolvendo aí um trabalho legal. E as pessoas têm vindo. E quando tem vindo à igreja, tem encontrado aqui uma palavra sempre direcionada para aquilo que as pessoas vieram, não simplesmente para as necessidades dela, mas uma palavra do céu para trazer direcionamento para a vida delas. E eu explico dessa forma, é a mão de Deus, é o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja. Isso não quer dizer que nós já atingimos a estatura
de varão perfeito ou daquilo que Deus realmente quer. Precisamos melhorar em muita coisa, mas como o pastor disse, tem sido algo assim fenomenal, né? Nós temos tido dificuldade, por vezes, em uma ceia regional, de comportar todo mundo num templo que nós imaginávamos que levaríamos muito tempo para que ele pudesse estar repleto. Então, o método é buscar Deus com fidelidade, honrar Ele, ser uma pessoa íntegra, ter uma equipe de obreiros, departamentos trabalhando, a igreja envolvida. Pastor, aqui, como que o senhor lidar com essa gente toda? Às vezes eu fico pensando, como o pastor Maurício administra toda essa gente? Porque, afinal de contas, são vários departamentos, vários tipos de pensamentos, né? Cada um com a sua ideia, com o seu pensamento. Como o senhor lidar com todas essas coisas? Olha, eu para quem não sabe, eu sou discípulo direto do pastor Luiz Bergamin, né? E eu vi aquele homem, como vejo até hoje, trabalhando muito. E eu ficava pensando como ele fazia para atender convenção, atender conselho, atender igreja, atender regional. E quando eu me vi trabalhando, é claro que eu me espelho muito nele, eu vejo hoje, não tem, o segredo aqui é você ter uma boa equipe. Então hoje eu consigo ver uma boa equipe trabalhando comigo, me ajudando, mas não é fácil, porque tem muitas coisas que é a demanda do pastor. Então é acordar cedo, é dormir tarde, é administrar, tentar sempre pegar as oportunidades de melhoria, aprender, né? E pegar coisas que estão acontecendo próximos da gente e tentar também aplicar para melhorar na questão do pastoreio. Mas realmente é muito trabalho, né? Muito trabalho, muita criança para apresentar, muito casamento, mas Deus tem sido bom. E ainda somos uma igreja pequena, perto daquilo que Deus quer realizar e perto de muitos pastores amigos que estão fazendo trabalhos gigantescos aí.